como que a gente pode avaliar o que está acontecendo no governo Lula, o que a gente pode esperar daqui para Rogério, frente? eu acho que nós vivemos uma situação das mais estranhas que eu já vi na minha vida, porque você não tem equilíbrio entre os poderes, isso é claríssimo. O Supremo Tribunal Federal exerce funções que não lhe cabem. E por que Tá aconteceu claro? isso? Isso foi acontecendo, começou a acontecer num momento em que, bom, já vinha Deve ter tido brecha para esse isso. ativismo judicial, Já vem? surgiu no momento em que o ministro Alexandre de Moraes proibiu o presidente Bolsonaro de nomear para a chefia da Polícia Federal um indicado pelo presidente, coisa que é prevista na Constituição, Da prerrogativa dele. é prerrogativa dele, e o ministro vetou e o presidente aceitou o veto. O Moraes estava tateando ali, estava vendo a temperatura da Sim. água. Ele percebeu que avançaria. Avançou tanto que hoje a gente tem o seguinte: você tem gente presa depois de anistiada pelo presidente, você não tem direito de defesa, você não tem o devido processo legal, você tem presos políticos, você tem presos sem julgamento, uso de tornozeleira desnecessário, só de um lado. Só de um lado. E você tem, por exemplo, um processo sobre o 8 de janeiro que, claro, tem que ser punidos os que cometeram crimes, mas foi um crime de depredação do patrimônio. Se você prende 1.400 pessoas por isso e não individualiza a conduta, não leva em conta isso, quem fez o quê, Exato. você começa a condenar em rebanhos, você cria um precedente que leva a um beco sem saída. Esse processo não tem um prazo para terminar. Rogério, julgaram até agora gente que começou a ser castigada em 8 de janeiro, começa a ser julgada agora, julgaram 35, faltam 1.400. Eu não posso imaginar que daqui a 5 anos nós estejamos conversando aqui E tenha terminado? olha, não terminou esse Nossa. processo. O que eu acho que devia ser feito? Anistia, meu Deus. Anistia os caras. Vira a página. Já foram punidos os que se envolveram em depredação porque o tempo de cadeia é superior ao previsto em lei. Já foram presos. Já foram presos? Já foram presos. Anistia, porque o Brasil precisa de paz. E o Congresso precisa retomar os poderes que perdeu. Você não pode viver situações em que o Tribunal Superior Eleitoral dá todos os sinais de que pretende caçar senadores e deputados já no exercício do mandato. Chega. Vem outra eleição aí, vira a página. O Brasil tem uma dificuldade muito grande de virar a página. Fica um revanchismo? O passado não passa. O governo do Bolsonaro com revanchismo do Pois Lula, é, o do Lula com revanchismo do O Bolsonaro passado e o próximo... não passa. Isso atrasa a gente, né? O Juscelino já nos ensinou isso aí. No governo dele houve a rebelião de Aragarças, eram oficiais da aeronáutica. Ele prendeu, os caras ficaram 15 dias, anistiou. Aí veio uma outra, Jacareacanga, também os mesmos oficiais da aeronáutica. Ele anistiou e governou em paz. Você não pode, como juiz, ter ressentimentos. Você não pode perseguir pessoas. E você tem que ter, neste momento no Brasil, você tem de ser compassivo. Você tem de ter compaixão por pessoas que vivem na cadeia. Não é fácil a cadeia. Eu fiquei preso 4 dias no tempo do regime militar, porque eu participava do movimento estudantil. São dias perdidos, foram só 4, mas é mentira aquela história de que na cadeia você aprende, na cadeia você reflete, nada, você perde e nada devolve. Agora, perder 1 ano de vida por uma bobagem, aquele golpe, quem bem definiu foi o ministro Nunes, o Nunes Marques. Era um crime impossível. Acusar de golpismo.
acumulando acusação de golpismo com a destruição violenta do Estado de Direito. Aquele pessoal não tinha condições de fazer isso. É que foi uma loucura Civis aquilo, desarmados, né? foi uma loucura O que total. eles queriam? Não dá pra entender. Aí eu pergunto, como seria o dia seguinte? Nada. Eles iam invadir lá, dominar e depois... Eles cometeram crimes? Que se Claro que puna. cometeram crime. Mas que sejam punidos Exato. rapidamente. Tem que punir. Mas não podemos eternizar esse tipo de distorção, porque o Brasil hoje tem medo. O Brasil é um país com medo. É. Você não pode se sentir com medo de uma democracia. E tem que ser liberdade de conversar, porque se eu falo aqui alguma coisa que ultrapassa os limites, então são os previstos do crime da honra, crimes de honra, Exato. contra a honra, né? Se eu ofendo alguém, me processa. Já tem. E liberdade de imprensa é liberdade mesmo. Tá aí, eu estou contando essas histórias aqui. Você tem candidatos que perderam a eleição por causa de fake news. Agora, saber o que é mentira, Augusto, e verdade é muita pretensão. Hoje em dia, eu não tenho. De acontecer alguma coisa contigo? Não. Pelo que você fala? Não? Não tenho, porque eu acho que as coisas passam. Passam. Eu lamentaria muito. Mas as coisas passam, porque o problema é que é muito tempo na tua vida. Mas o tempo histórico... é um piscar de olhos. Hoje não parece engraçado lembrar que o regime militar durou só 19 anos. Caramba. Foi isso. É. Pareceu uma eternidade na minha vida. Agora, eu decidi que não abro mão da minha liberdade de expressão, mantendo respeito à lei, porque eu estou cansado de ser proibido de dizer a verdade. Comecei a carreira como jornalista censurado. Não vou terminar como jornalista censurado. Tem sentido. Eu vou falar sempre o que eu penso, que não é a verdade necessária.